Bom dia, sétimo ano. Hoje vamos falar sobre a gente vai dar início, né, aos vertebrados. Até o momento, a gente já estudou os animais invertebrados, sua classificação. E agora a gente vai começar a falar um pouco sobre os vertebrados, que também é um assunto muito extenso. Nós temos peixes, anfíbios, répteis, temos também os mamíferos e as aves. Então, cada um desses tem sistemas diferentes, tem estruturas diferentes, cada um tem um processo evolutivo diferente também, características que diferem, né, cada um. E a gente vai estudar todas essas características, tá? Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre os vertebrados. O reino animal ele é subdividido em 9 principais filos. A gente já estudou 8 deles nos capítulos anteriores, né? Que foi os poríferos, os quinidários, platelmintos, né? Matelmintos, moluscos, artrópodes, equinodermos. E agora nós vamos estudar os cordados, tá? O que vem a ser os cordados? Os cordados são aquelas espécies que apresentam algumas características, tá? Primeiro, eles apresentam a notocorda. Essa notocorda, gente, é uma estrutura que posteriormente vai dar início à coluna vertebral. Então, ela é muito importante. Então, todos os cordados apresentam essa notocorda. Existe também um tubo nervoso que é situado na região dorsal, é uma característica dos cordados, além de fendas na faringe, tá? E uma cauda. Só que aí os cordados, por sua vez, se dividem em urocordados, cefalocordados e também os vertebrados, que são aqueles que nós começaremos a estudar hoje, tá? Os urocordados e os cefalocordados, eles não possuem crânio, nem ossos, nem cartilagens, tá? Então, quando a gente fala assim, os cordados, muita gente associa os cordados aos vertebrados, mas não são todos os cordados que são vertebrados, não, certo? Existem essas subcategorias que não são vertebrados. Então, por isso que eu não posso dizer que nem todo cordado, na verdade, eu posso dizer que nem todo cordado ele é vertebrado, mas posso dizer que todo vertebrado ele pertence aos cordados, certo? Então, vamos lá. Os vertebrados é o principal grupo do filo dos cordados. A gente pode ver aí que são animais que apresentam coluna vertebral. Nós pertencemos ao grupo dos vertebrados. E existe uma escala de evolução, que a gente vai falar sobre isso, tá? De acordo com todas aquelas teorias evolutivas, né, que a gente estudou até agora, o que compreende-se é que, inicialmente, dos filos dos cordados, quem surgiu primeiro foram os peixes, e aí depois os anfíbios, depois os répteis, e depois as aves e os mamíferos. Por que obedece a essa regra? A gente vai ver que as aves e os mamíferos, eles têm características muito incomuns, tá? Justamente da evolução. Então, a gente começa aí com peixes, que são animais aquáticos, tá? Que posteriormente evolui para anfíbios. Então, os peixes, eles eram apenas aquáticos. Aí vem os anfíbios, né? Que tem essa vida aquática e terrestre. Por sua vez, vem os répteis, que realmente se adaptaram mais ao ambiente terrestre. E aí a gente vem seguindo as aves e, por último, os mamíferos, obedecendo sempre a essa escala evolutiva, tá? Aqui eu trouxe para vocês, porque o livro de vocês, ele traz um pouquinho sobre as características dos vertebrados, né? Que os vertebrados apresentam um esqueleto interno, né? A gente apresenta esse esqueleto dentro da gente, que por sua vez é ligado a músculos,
A gente sabe que são os dois que trabalham juntos. O esqueleto ele dá sustentação ao corpo, permite os movimentos. E o esqueleto, gente, é dividido em duas partes, como vocês podem ver aqui na figura. A gente tem aí o esqueleto apendicular e o esqueleto axial. Então, o apendicular é mais essa parte, né, mais externa dos membros superiores e inferiores, tá? E o esqueleto axial é essa parte mais interna aqui. O axial é um conjunto de estruturas que forma o principal aí da sustentação do corpo. E a gente pode ver que ele é formado pelas vértebras, tá? E pela caixa craniana. Essas vértebras são ossos que se empilham para formar a coluna vertebral e o crânio aqui que a gente pode ver, tá? O esqueleto apendicular, como eu falei, ele é formado por estruturas que são responsáveis pela sustentação do membro, tá? Pelas asas e pelas nadadeiras também. Aqui eu só trouxe a figura humana, mas esse esqueleto ele está presente, né, em todos os vertebrados. Os vertebrados eles vão se classificar em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre os peixes. Os peixes, como eu já falei, são vertebrados aquáticos, têm estruturas que adaptam ele ao ambiente aquático. A gente sabe que tem aí as nadadeiras, né? Os peixes não poderiam nadar se eles não tivessem essas adaptações para que eles vivessem nesses ambientes. Existem várias espécies de peixes, a gente sabe que existem peixes de vários tamanhos, várias cores, de diferentes hábitos. Existem peixes de água doce, peixes de água salgada. O Brasil, ele tem a maior variedade de peixes de água doce do mundo. E os peixes maiores também, que são o pirarucu e a piraíba, cada um. O pirarucu, ele tem, tanto o pirarucu como a piraíba, eles têm cerca de 2 metros, tá? E cerca de 200 quilos quando são adultos. Então, imaginem o peso e tamanho desse peixe, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os aspectos corporais dos peixes. Os peixes, eles têm um sistema circulatório muito simples. Eu não sei se a gente já comentou isso, acho que só foi na aula do 6º ano, acho que vocês não pegaram. Mas o ser humano, por exemplo, ele tem um coração que tem 2 átrios e 2 ventrículos, então tem 4 cavidades, tá? O sistema circulatório dos peixes, ele é muito simples. Lembra que como eu falei, que existe uma escala de evolução, né? Então a gente vai começar pelos animais mais simples dos vertebrados. Assim como a gente começou lá com os poríferos, que foram os animais que tiveram os sistemas mais simples, assim, só a água que entrava e saía, não tinha orifício, né? Só tinha um orifício de entrada. Então, aqui também a gente vai começar por aqueles mais simples. Claro, eles são mais completos, né, que os animais anteriores, tá? Dos invertebrados, certo? Porém, dentre os vertebrados, os peixes são os mais simples. Como é esse sistema circulatório? O coração deles apresenta apenas 2 cavidades, ou seja, um átrio e um ventrículo apenas. Passa apenas o sangue, que é rico em gás carbônico. Esse sangue ele vai para o sistema respiratório e aí ele recebe oxigênio e transporta para todo o corpo. Depois, os tecidos eles utilizam, né, o sangue e oxigênio, porque assim, recebe o oxigênio, né, passa por corpo todo, vai deixando oxigênio em todas as células, e aí quando ele volta, ele já distribuiu todo o oxigênio, ele só volta com gás carbônico, ele precisa se oxigenar novamente, tá? E aí o sangue ele retorna para o coração rico em gás carbônico. E aí vai para o sistema respiratório novamente e aí ele se oxigena. Os peixes eles possuem um olfato muito desenvolvido e aí eles capturam substâncias que têm um cheiro mais forte, né? Então, eles conseguem fazer essa alimentação através dos cheiros. O olfato deles é muito desenvolvido. E eles têm uma linha lateral, que é essa aqui, que vocês podem ver. Essa linha lateral, gente, ela tem uma função muito importante porque ela percebe as vibrações na água. Então, a gente não tem isso de perceber vibrações, né? Tanto quanto os peixes. Então, essa linha lateral, ela é muito específica para isso.
E assim, os peixes eles conseguem nadar em cardume sem bater um no outro. Eles conseguem obedecer isso muito certinho, justamente por causa dessa função da linha lateral. Um outro fato interessante é que tem algumas espécies que apresentam um órgão elétrico. Por exemplo, o peixe elétrico, eles têm um órgão que deixa uma descarga na água, tá? Dando um choquezinho ali no predador. E o Brasil, ele tem algumas espécies de peixe elétrico, como o por aqui, tá? Os peixes, eles podem ser divididos em duas ordens, que são, vai ser de acordo com o seu esqueleto. Os peixes, eles podem ser condríctes e podem ser osteíctes, tá? Os condríctes também são chamados de peixes cartilaginosos. Eles possuem, né, um esqueleto formado por cartilagem. E aí a gente vai ter aqui o tubarão, o cação, as arraias. E os osteíctes são os peixes ósseos. Então, ao invés do seu corpo, né, o seu esqueleto ser formado por cartilagem, é formado por osso mesmo, tá? Porém, mesmo que sua maioria seja ossos, eles ainda apresentam cartilagens, tá? Diferente dos condríctes que apresentam apenas cartilagem. O maior número de espécies está entre os peixes osteíctes, e a gente tem a carpa, o salmão, o pintado. Mas vamos falar um pouquinho sobre os condríctes, tá? Eles podem ser encontrados tanto no mar ou em água doce. A maioria é carnívora e tem uma mandíbula muito desenvolvida. A gente sabe que o tubarão ele tem aqui uma mandíbula e os dentes muito desenvolvidos justamente para atacar suas presas. Então, a gente vai perceber, gente, que o corpo desses animais são muito bem adaptados para os hábitos deles, tá? Eles também possuem glândulas que produzem um muco, que deixa a pele deles bem mais lisa e essa mobilidade vai ajudar ele a nadar muito melhor, tá? A sua pele é protegida por escamas que são chamadas de placoides, tá? É porque aqui essa figura não trouxe, mas vocês podem visualizar no livro de vocês, na página 264, certo? Outra característica muito importante são a boca, gente, que é ventral. É como se a boca do peixe, dos condríctes, fosse embaixo aqui, tá? Olha para vocês verem. Quando a gente for olhar os peixes osteíctes, a gente vai perceber que a boca é mais em cima, tá? Os condríctes, essa boca é embaixo. Então, perceberam como tem bastantes características que diferem esses animais? A respiração também é através das brânquias. São estruturas que retiram o oxigênio da água e traz para o corpo do animal. O tubarão é o mais conhecido dessa espécie. Como vocês podem ver, apresentam duas nadadeiras dorsais, tá? Duas nadadeiras ventrais e ainda apresenta a nadadeira posterior, tá? Existem várias espécies de tubarão. Existe tubarão azul, tubarão branco, tubarão martelo, tubarão baleia. E alguns até são encontrados em água doce. Então, a gente não pode afirmar que todos só vão encontrar tubarão no mar, tá? Eles são temidos por causa do seu tamanho, que pode chegar a 12 metros. E tem uma mandíbula muito forte, tá? Que não deixa que a presa escape. E aí eles, por causa disso, se transformou em um dos maiores predadores do mundo animal. Ele possui sentidos também que são muito mais evoluídos que os peixes. É porque o livro de vocês não tem, mas existe uma estrutura chamada ampolas de Lorenzini, que ainda ajuda os tubarões a detectar e perceber vibrações e eles serem predadores melhores ainda. Uma vez eu li que os tubarões, na verdade, eles nem gostam da carne humana. Alguns chegam a morder e não gostam do gosto, solta. Mas como os seres humanos às vezes ficam em cima de uma prancha, eles dão a entender como o ser humano fica em cima de uma prancha, fica parecendo que é uma tartaruga, tá? Que é o que faz parte dos alimentos. Então, às vezes, eles vão e atacam achando que é um animal, mas que é uma tartaruga, mas é um humano em cima de uma prancha. Vamos falar agora sobre os peixes ósseos, que são os osteíctes. É uma grande variedade de peixes.
Podem ser encontrados também em água doce e água salgada. Apresentam respiração branquial, como os osteítes, os condrictes. Eles apresentam uma forma hidrodinâmica, que é muito importante para eles se deslocarem na água. E eles também têm aquelas glândulas que secretam o muco para que eles tomem um impulso maior, para que eles deslizem com mais facilidade, e também as nadadeiras, tá? Os peixes ósseos, além das nadadeiras, gente, eles apresentam a bexiga natatória. Ela tem uma função muito importante, ela se enche de gás e aí ela controla a flutuação do peixe na água. Depois eu vou mostrar para vocês um exemplo, assim, explicando melhor sobre essa bexiga natatória. Mas aí, como vocês sabem, quando a gente vai mergulhar, por exemplo, a gente tende a soltar todo o ar e aí a gente consegue descer mais. Então, a bexiga natatória, ela tem mais ou menos essa função de segurar o ar ou de soltar, tá? Para que o peixe ele consiga flutuar melhor. Essa bexiga natatória, gente, só está presente nos osteítes, não estão presentes nos condrites, tá? Eles também são dotados de brânquias, né? Como eu falei, retirando o oxigênio da água. Só que aqui, gente, as brânquias dos osteíctides vão ficar protegidos pelo opérculo. Aí eu trouxe essa figura aqui, eu achei que tinha um opérculo, eu acho que é esse daqui, tá? As brânquias estão aqui protegidas debaixo dessa estrutura chamada opérculo, que não tem nos peixes cartilaginosos. Ele é uma cobertura móvel, ele se move aqui para que as brânquias consigam, né, capturar o oxigênio. Os peixes ósseos, como eu falei, tem a boca na frente, tá? A boca anterior, diferente dos condrictes, que vai ser a boca aqui na posição ventral, tá vendo? Vocês podem ver que a boca na frente e aqui a boca embaixo, certo? Os peixes, eles, para obter o oxigênio, os ósseos, a água vai entrar pela boca e aí vai direto para as brânquias e lá o gás é retirado. E aí depois a água sai pelos opérculos. Vamos falar sobre a reprodução dos peixes. Os peixes, eles podem ser ovíparos, ovovivíparos e vivíparos. Vamos explicar primeiro o conceito de cada um, tá? Os ovíparos são animais que reproduzem por meio de ovos. Muito fácil, né? Ovíparos se reproduzem através de ovos. Ovovivíparos. Ovovivíparos são animais que também se reproduzem por meio de ovos. Só que, diferente dos ovíparos, os ovos vão ficar dentro do corpo da fêmea, tá? Eles ficam incubados no interior do corpo da fêmea. Já os vivíparos, não existe ovo, certo? E os filhotes são gerados dentro do corpo da fêmea, tá bom? Então, eles podem ser desses três tipos. A sua reprodução é sexuada, tá? Tem sexos separados e através da fecundação. A fecundação nos osteíctides, ela é externa. O encontro do espermatozoide com o óvulo, ele vai ocorrer dentro da água e aí vai formar um ovo. E aí vai liberar um peixe, certo? Esse peixe inicial que é liberado, gente, é chamado de alevino, certo? Então, quando sai alguma coisa dentro desse ovo, nos osteíctides, sai um alevino, que depois se torna um peixe, tá? Deixa eu ver se o livro de vocês trouxe essa figura. Ah, não trouxe. Depois eu mostro para vocês aí também, tá bom? Algumas espécies se reproduzem diferente, né? O cavalo marinho, no caso, a fêmea, ela põe os óvulos no interior de uma bolsa do macho e aí lá são fecundados. E aí, no caso, são o cavalo marinho que libera os filhotes. Os bagres do mar, gente, eles guardam os ovos dentro da própria boca, tá? Nos peixes cartilaginosos, que são os condrictes, por sua vez, a fecundação ela é interna. Os filhotes nascem com as características do adulto. Mas, porém, eu também tenho aí tubarões ovíparos, ovovivíparos e vivíparos. Porém, a fecundação é interna nos condrites, tá? Nos osteíctides, a reprodução a fecundação é externa. Então, tem todas essas características aí para vocês aprenderem.
Alguns aspectos, né, ecológicos, os peixes eles estão desaparecendo. Eu trouxe aqui alguns, a estrela do mar não está dentro dos peixes, tá, gente? Mas eu trouxe aqui, né, alguns animais marítimos que estão desaparecendo justamente por conta da alimentação humana e também pela poluição, certo? A pesca predatória, né, para alimentação. Então, por isso que se fala muito da piracema, que é a época da fecundação. Então, que não se pode pescar nessa época para que os peixes eles possam se reproduzir. Então, se o peixe ele tem uma época para reproduzir e eu pesco nessa época, eles não vão fazer essa reprodução, tá? E aí eu vou diminuir a quantidade de peixes, né? Então, eu preciso esperar que eles se reproduzam para que não haja uma diminuição na população dos peixes, tá? Então, quando não se obedece isso, é chamado de pesca predatória, certo? A criação em cativeiro de algumas espécies amenizou esse problema da diminuição, né, da população de peixe. E tem também, né, a poluição da água, onde os rios eles são poluídos, né? Os homens jogam resíduos nos rios e acabam diminuindo a quantidade de peixes. Agora nós vamos falar sobre os anfíbios, tá? Eu dei uma pausa aqui no vídeo, mas vamos continuar. Deixa eu colocar aqui na apresentação. Gente, os anfíbios, eles são vertebrados, eles foram os primeiros vertebrados a ocupar o ambiente terrestre. Como a gente já falou, existe uma escala evolutiva, então os peixes, eles são exclusivamente aquáticos. Aí vem os anfíbios, né, que eles têm uma vida dupla, né, na terra e na água. Por isso eles ganharam esse título de anfíbios. Anfí significa duas e bio, vida, certo? Eles continuam dependendo da água. Lembra que a gente falou muito das plantas, que mesmo elas, das pteridófitas, mesmo elas indo para um ambiente terrestre, elas ainda dependiam da água para reproduzir. Não, as briófitas ainda dependiam da água para a reprodução, a mesma coisa que os anfíbios. Eles dependem da água para a reprodução. Então a gente não pode falar assim que os anfíbios eles conquistaram o ambiente terrestre assim totalmente, porque eles ainda dependiam da água. Eles são ectotérmicos, a gente vai estudar um pouquinho mais na frente sobre o que é isso, que, né, que também pode ser chamado de pecilotérmicos, e eles são ovíparos. O slide não quer passar. Peraí, quando ele passa, ele vai passar tudo de vez. Vamos lá. Algumas características, né? Eles são vertebrados, dotados geralmente de 4 pernas ou 4 patas muito bem desenvolvidas. Quando eles são jovens, gente, olha que interessante. Quando eles são jovens, eles vivem na água e eles respiram por brânquias, tá? Quando eles crescem, né, na fase adulta deles, eles vão viver em ambiente terrestre e aí a respiração deles passa a ser por meio da pele e pelos pulmões. Porém, os pulmões deles, deixa eu ver se eu trouxe isso. Não trouxe não. Os pulmões deles são pouco desenvolvidos, tá? E aí ele não consegue fazer essa troca de gases, essa troca gasosa muito bem. E aí eles precisam de uma outra forma de respiração. Aí, no caso, a respiração deles é cutânea também, tá? Então, a respiração maior é cutânea do que pulmonar. A pele deles é úmida e precisa ser fina e precisa ser úmida, justamente para fazer essa respiração. Porque se fosse uma pele grossa, eles não iam conseguir respirar pela pele, tá? Essa respiração cutânea não tinha como existir. Eu preciso de uma pele permeável, uma pele úmida, uma pele fina, para que faça essa troca gasosa, para que os gases eles consigam entrar e sair. Se for grosso e seco, gente, os gases eles têm essa dificuldade de entrar. Então, um animal que tem uma pele mais grossa e uma pele seca, né, que não é úmida, nunca vai conseguir fazer a respiração cutânea, tá? A temperatura do corpo, gente, tá. Essa umidade da pele é por causa de um muco, né, que é secretado pelas glândulas que eles têm. E a temperatura varia de acordo com o ambiente. Por isso que é um animal ectotérmico.
Os endotérmicos, que são as aves e os mamíferos, né? O nosso corpo, independente da gente estar num lugar frio ou num lugar quente, ele tem os meios de se manter idêntico, tá? A temperatura corporal adequada, né? A gente não fica oscilando de temperatura, exceto quando a gente está doente. Mas se a gente for para um lugar frio, se a gente for para um lugar quente, o nosso corpo ele vai fazer o possível para que o ambiente não altere a nossa temperatura, diferente desses animais que o ambiente altera a temperatura deles, tá? São animais ectotérmicos. O sistema circulatório dos anfíbios é um pouco diferente dos peixes, tá? Então, aqui eu já tenho uma diferençazinha, porque ó, o coração ele apresenta 3 cavidades. Lembra que os peixes só apresentam um átrio e ventrículo? Aqui, no caso, a gente vai ter aí, nos anfíbios, 2 átrios e um ventrículo. No átrio direito, vai entrar um sangue rico em gás carbônico, tá? E aí, no esquerdo, vai entrar um sangue rico em oxigênio. Aí, no ventrículo, os 2 tipos de sangue vão se misturar. Isso é um tipo de circulação, eles se misturam, diferente da nossa circulação, gente, que ela não se mistura o sangue que tem gás carbônico, eles não se misturam com o sangue que tem o oxigênio, tá? Então, aqui eu tenho esse tipo de circulação, onde é essa mistura do sangue, tá? E aí, são transportados por todo o corpo. Então, não há essa separação do sangue rico em gás carbônico e rico em oxigênio. Ele passa pelo corpo todo. Claro, as células vão pegar aí oxigênio e aí depois o sangue volta de novo para ser oxigenado. A gente pode ver isso também na página 268, tá? Porém, eles têm uma circulação fechada, dupla e incompleta. Vamos a outra característica que eu também não coloquei aqui, gente, é que o sapo, por exemplo, ele tem uma capacidade de aumentar a sua língua, né? Esticar, alongar a sua língua, e aí eles conseguem, né, pegar suas presas muito bem, principalmente os insetos. Diferente da língua humana, a língua dos anfíbios é pregada na parte anterior da boca e não tem relação com a porção posterior. Os anfíbios eles podem ser divididos em 3 ordens, tá? Anuros, urodelos e ápodes. Primeiro a gente vai falar dos anuros. Quando a gente fala de anfíbio, a gente pensa só em sapo e rã, né? Mas a gente vai ver que existe uma classificação, tá? Para esses animais. Os anuros são justamente aqueles que a gente lembra, né? Os sapos e as rãs, mas também as pererecas. São animais de pequeno porte, animais que saltam muito bem, eles têm uma adaptação ótima para saltar. Justamente por causa das pernas alongadas. Eles são encontrados em ambientes aquáticos e terrestres, solos úmidos e semiaquáticos também, como pântanos, tá? Eles emitem sons, a gente fala assim, que é o coachar, né, dos sapos. É um barulho que escuta em brejos, principalmente. E ele tem umas cordas vocais, gente, umas caixas vocais, perdão, cordas não, caixas vocais que ampliam esse som para que possa ser escutado à distância. Tem algumas espécies de anuros, como sapos, que produzem um veneno, tá? Que existe uma glândula chamada glândula paratoide. Esse veneno do sapo é importante para sua defesa, né? Já que quando um predador vai morder eles, aí vai entrar em contato direto com o veneno. E aí vai sentir um gosto horrível. Então é quando vai morder o sapo que ele solta esse veneno. Tem uma característicazinha que eu achei nesse slide muito interessante, falando sobre o sapo pitânia, que ele é muito guloso. Ele come qualquer coisa que esteja ao seu redor, sem se importar com o tamanho. E aí, às vezes, quando a presa é muito grande, ele tenta comer do mesmo jeito, o estômago dele se rompe e ele morre, tá? Mas ele tem um olho grande mesmo, ele come, acaba morrendo, mas ele come, mesmo assim. Porque o livro eu coloquei errado. Tá. Os ápodes, tá? São as cobras cegas. Existem cobras cegas, sim, gente.
Elas, quando a gente fala que são cegas, porque são cobras que vivem em lugares mais fundos, debaixo de solo, assim, bem escuros, tá? Vivem enterradas e elas também são chamadas de cecília, tá? Por elas terem olhos reduzidos. E esses olhos não funcionam muito bem. Não apresentam pernas, como eu falei, não possuem patas aqui. O seu corpo é alongado e é liso sem escamas. Isso aqui também faz parte dos anfíbios, tá? Tem todas as características dos anfíbios. Os urodelos são animais que, no caso, a gente tem a salamandra e o tritão. São animais que têm um corpo alongado. Esse aqui é o axolote, parece, se eu não me engano. Aqui é uma salamandra. É porque ele não trouxe o nome. Mas tem também os tritões, tá? São animais que têm um corpo mais alongado e têm cauda, diferente do sapo, da rã, né? Dos anuros, eles não têm cauda. E as espécies terrestres têm pálpebras que vão proteger os olhos, tá? As espécies aquáticas não possuem essa característica. A reprodução dos anfíbios, ela é sexuada, só que varia de acordo com a espécie. Nos anuros, eu trouxe aqui a dos sapos, que é a que a gente estuda mesmo. Nos anuros, a fecundação é externa, ou seja, o macho, ele abraça a fêmea, tá? Lembra que a gente falou que a fecundação depende da água? Então, aí a fêmea vai lançar seus óvulos na água e aí o macho também vai lançar os espermatozoides. Eles se encontram lá e aí formam um ovo, tá? E aí depois esse ovo vai eclodir e vai sair um girino de lá de dentro. Lembra que o peixe é alevino, né? Os anfíbios são girinos. E aí é uma larva, tá, gente? Chamada girino. E apresenta cauda, apresenta brânquias também. E aí vai acontecer a metamorfose dessa larva, tá? Essa larva, ela vai surgir estruturas nela que vão adaptar o indivíduo ao ambiente terrestre. A cauda fica menor, no caso dos anúrios, né? A gente sabe que os anúrios, eles não têm cauda, então essa cauda aqui, ó, vai diminuindo, tá? E aí os membros vão se desenvolver e as brânquias vão virar pulmões, certo? Nos urodelos vai ser uma fecundação interna, então os machos ele vai colocar os espermatozoides dentro da fêmea, tá? E existe um local chamado cloaca. Essa cloaca é uma estrutura que é um aparelho reprodutor e também serve para sair as substâncias inúteis, né, dos animais. Algumas espécies, como a salamandra tigre, a larva ela não completa sua metamorfose e, como consequência, há uma produção de novos indivíduos a partir da larva, que eu acho que é essa aqui, gente. Eu não tenho certeza, mas eu vou dar uma conferida, tá? Porque é uma larva não desenvolvida. Nas cobras cegas, a fecundação também é interna e o macho introduz o espermatozoide dentro da fêmea. Falar sobre o aspecto ecológico, né? Falar que eles são extremamente importantes para a cadeia alimentar, servem de alimento para outras espécies de animais, como as serpentes. Eles atuam no controle biológico de muitas espécies de insetos, o que seriam, né, da gente se não fosse os sapos para comer os insetos. Os sapos, eles comem insetos e aí evita a proliferação e, consequentemente, o desequilíbrio ecológico, que a gente sempre fala sobre isso. Eu trouxe aqui um mapa mental que eu achei muito interessante. Eu acho que era para ter trazido de todas as outras espécies, mas eu achei esse muito bem feito, para que vocês possam ver assim um resuminho aí, né, dos anfíbios. Atividades são essas. Teste de ciências, dia 2 de outubro. Os assuntos, gente, é o capítulo 17, 18 e 19, tá bom? Beijo, gente, e até a próxima aula.